Olá, meu nome é Camila Mauro, sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Vila Velha e vou lhes apresentar minha pesquisa com a professora Érica Pagel sobre os impactos dos materiais de peitoril em varandas. Nosso trabalho, ele focou em um edifício em Vitória, no Espírito Santo, onde analisamos como diferentes materiais afetam o conforto térmico e o consumo energético. O uso de varandas envidraçadas, ele tem se tornado cada vez mais comum em edifícios residenciais, principalmente em áreas urbanas. Em Vitória, no Espírito Santo, elas começaram a partir de mudanças no plano diretor urbano em 1984, em que, após sua implementação, foi possível observar um aumento na área média das varandas, que cresceu de 10 para 20 metros quadrados, além de que 97,4% dos novos projetos passaram a apresentar o cômodo. Fatores ambientais locais, como ruídos externos e poeiras da região industrializada, impulsionaram o fechamento dessas varandas com vidro, transformando os espaços de transição térmica em extensões das áreas internas. Essa tendência arquitetônica, ela gera principalmente três problemas: quanto ao desempenho térmico, por comprometer a ventilação natural, podendo aumentar em média 3,8 graus Celsius do ambiente interno e causar um efeito estufa nos ambientes fechados. Quanto ao consumo energético, em que a construção civil é responsável por mais de 20% das emissões globais de efeito estufa. O envidraçamento de fachadas compactua com um aumento significativo no uso do ar-condicionado, sendo que um terço da energia mundial é utilizada para climatizar ambientes. E, com relação às mudanças climáticas, projeções do IPCC indicam aumento de até 5,4 graus Celsius até 2100, impactando diretamente no nosso conforto térmico, o que indica uma necessidade de adaptação das edificações. Portanto, o objetivo desse estudo foi de avaliar o desempenho térmico de diferentes tipos de materiais utilizados em peitoris de varanda, em um apartamento de um edifício multifamiliar localizado em clima quente e úmido, considerando o contexto do aumento das temperaturas globais resultante das mudanças climáticas. O nosso processo metodológico, então, foi organizado em três etapas, sendo eles o experimento de campo, a simulação do desempenho térmico e a análise do consumo de energia e estimativas dos custos financeiros associados. O estudo foi realizado em Vitória, na capital do Espírito Santo, situado no 10º andar, a 29,4 metros de altura, em um edifício residencial com mais de 90 metros, todos com fechamento em vidro na varanda. O problema é amplificado devido ao clima quente e úmido no local, representando desconforto térmico por calor em 61% do ano. O apartamento em questão, ele possui um total de 142 metros quadrados, sendo que o ambiente da sala de estar e da sala de jantar juntas, elas possuem 35 metros quadrados e que possuem comunicação direta com a varanda e portas de vidro. Os espaços em estudo recebem a incidência do sol da manhã. Durante o experimento de campo, houveram as medições de temperatura do ar in loco com o objetivo de calibragem do modelo, que aconteceram entre os dias 19 e 26 de janeiro, fazendo um registro por minuto, totalizando 86.400 registros por dia, que posteriormente foram compilados em médias por hora. Na fase de simulação do desempenho térmico, desenvolve-se um modelo representativo do objeto de estudo no programa Design Builder,
Fizemos uma avaliação do desempenho térmico atual e projetado para o futuro na sala de estar e na varanda do apartamento, considerando 2 tipos de materiais para o parapeito da varanda: translúcido, representado pelo vidro, e opaco, representado por alvenaria. A modelagem da envoltória permite que a simulação atue exatamente como o local, sendo importante, então, a precisão dos parâmetros para as prioridades térmicas das características da envoltória, além de também constar as características do ambiente e os seus usuários. Os valores medidos em loco são então comparados às temperaturas obtidas a partir das simulações no modelo para os mesmos dias. Após a análise de erro, é averiguada a precisão. Caso não obtenha resultados satisfatórios, é necessária alteração no modelo e é refeita a simulação. O nosso estudo ele obteve uma faixa de aceitação pelos critérios de calibração. Nosso estudo obteve faixa de incerteza aceita pelos critérios de calibração horária pela ASHRAE, IPMVP e FEMP. O intervalo de conforto adotado foi o proposto pelo método adaptativo da ASHRAE 55, que considera um percentual de 90% de aceitabilidade, utilizando a média diária da temperatura operativa interna neutra em graus Celsius. Analisando os principais resultados, vemos que, atualmente, o desempenho térmico em peitoril de alvenaria mostrou um aumento de 7,7% nas horas de conforto na varanda e melhoria de 4,3% no conforto da sala adjacente. Porém, o mais notável foi a melhoria no desempenho em todos os cenários e situações. Sobre os resultados da análise do conforto adaptativo, primeiro observamos a situação atual da varanda, em que ela oferece uma média de 14,7 horas de conforto por dia, enquanto a varanda com vidro representa 12,8 horas. Essa diferença é mais acentuada quando consideramos a ventilação natural, o que ressalta a importância da ventilação cruzada nos ambientes. Agora, na sala de estar, a alvenaria mantém 14,3 horas de conforto no dia, enquanto a opção em vidro registra 13,25 horas. Isso nos mostra como o tipo de material impacta diretamente na habitabilidade dos espaços. Na tabela, vemos que quando consideramos os ambientes como ventilação natural e em condições futuras, com o aumento das temperaturas, a proposta em alvenaria se mantém com mais horas de conforto do que quando comparado ao existente. Quando aumentamos a habitabilidade em ambos os cômodos, não há necessidade em climatizá-los. Esses dados nos levam a refletir como podemos melhorar o conforto térmico e a qualidade de vida dentro dos ambientes em que habitamos. Então, sobre as projeções futuras do conforto térmico, no período para 2050, a previsão é de uma redução média para apenas 8,79 horas de conforto por dia para ambientes com vidro e 9,6 horas para de alvenaria. Até 2090, essa situação se agrava ainda mais, com uma média de 5,64 horas de conforto por dia para o vidro e 6,35 horas para a alvenaria. Isso destaca a necessidade de adaptação dos nossos espaços. Essas mudanças não só refletem a deterioração das condições de conforto, mas também nos impõem um desafio ao planejamento de construções para o futuro. Agora, na análise financeira dos nossos resultados, observamos que há uma economia de 75 kWh por ano, que se traduz em uma redução de quase R$ 66 na conta de energia. Essa energia ela se torna mais significativa no contexto dos climas futuros, onde ela representa uma oportunidade para melhorar a eficiência energética e reduzir os custos, principalmente a longo prazo.
É fundamental que pensemos em como essas economias financeiras podem impactar nossa abordagem em projetos de construção e adaptação. Por isso, a análise financeira deve ser refletida em como podemos tomar decisões mais conscientes e sustentáveis para o futuro. Agora, avançando para as conclusões e implicações práticas dos nossos resultados, em síntese, a nossa pesquisa evidenciou que o peitoril e a alvenaria se destaca proporcionando 7,7% mais horas de conforto por dia, melhorando a qualidade nos ambientes construídos. Depois, destacamos a ventilação natural como aliado essencial para aumentar o conforto para 77,33 horas, 77,33% das horas. E o consumo energético e o custo financeiro para resfriamento das horas de desconforto indicam a economia energética de 75 kWh por ano. Do ponto de vista energético, o envidraçamento de varandas é considerado ineficiente e deve ser evitado. Quando utilizado, é crucial garantir a possibilidade de manter os ambientes adjacentes separados, permitindo que o calor irradiado seja contido. Na prática, precisamos priorizar materiais opacos nos peitoris, garantir a possibilidade de ventilação cruzada e implementar dispositivos de sombreamento. Essas são ações que podem fazer a diferença na eficiência energética das nossas construções. E é essencial que o setor construtivo e as políticas públicas se adaptem a essas novas realidades. A revisão de práticas construtivas, a promoção de uma arquitetura bioclimática e eficiência energética como prioridade precisam ser fomentadas. Os cenários projetados indicam que o futuro demanda inovações em materiais e a revisão de padrões arquitetônicos para garantir um futuro mais sustentável e resiliente. Pela sua atenção, muito obrigada.